tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez, repassando para vocês. Desta vez eu quero falar sobre o carnaval, certo? Então, sem perda de tempo, eu vou começar já a ler, tá? Deus te abençoe. Carnaval, segundo o dicionário Aurélio, né, é diversão, folia e folguedos. O que eu vi no decorrer dos anos, né? Quando eu era criança, a casa em que morávamos ficava em frente à praça da cidade e meu pai era comerciante. Na época do carnaval, tanto o bloco dos índios como da escola de samba faziam o lanche em nossa casa oferecido pelo meu pai. Eu tinha muito medo e lembro que me escondia sempre debaixo da cama. Ao término do carnaval, quando saía o resultado dos blocos vencedores, tinha muita briga na praça. Quando eu era jovem, meu irmão mais velho nos levava para passear pelo carnaval na caminhoneta de papai. Tinha serpentinas, confetes, banho de maisena, talco, água e lança-perfumes. Sinceramente, nunca gostei porque sempre me dei mal. Ficava sufocada com maisena ou talco que jogavam na hora em que estava cantando, ou seja, no abrir da boca. E o cheiro fortíssimo de lança-perfume me dava tremendas dores de cabeça. Por maldade, sempre tinha alguém que lançava no rosto. Por estarmos ali no meio, as pessoas achavam que podiam tirar liberdade ou dizer piadas de todo tipo. Eu ficava torcendo para os dias passarem rápido. Na TV, se assistia o baile de máscaras, desfile de fantasias, e vez por outra mostravam os clubes com orquestras tocando frevo e samba, e por incrível que pareça, todos sempre com um copo de bebida na mão. Já casada e com filhos, lembro que certa vez fomos dar uma volta com meu sogro e sogra na praia. Quando menos esperamos, jogaram em torno de 15 ovos dentro do carro, e o carro em movimento. Meu sogro mandou parar o carro e desceu para tomar satisfações. Ficamos com muito medo que algo lhe acontecesse, e aquele grupo de rapazes correram. Foi melhor assim. E ele voltou para casa, o carro, e nós fomos para casa a fim de tomar banho, né? Dentro dos ônibus, sempre se andava com os vidros fechados, com medo de levar banho de lama e água de esgoto. Hoje tem a prévia carnavalesca. Umas 2 semanas antes do propriamente dito carnaval, saem diariamente blocos acompanhados ao som do trio elétrico com roupa caracterizada de cada bloco. Agora, eles também têm o carnaval infantil, onde os pais também levam as crianças fantasiadas. E ainda tem os desfiles das escolas de samba, tribos indígenas e de frevos. Não se leva mais banho de maisena hoje, talco, lança-perfume, lama, nem água de esgoto. Mas tem aumentado o número de tráficos de drogas, gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, separações, traições, adultérios, prostituições, homicídios, desastres decorrentes de bebidas alcoólicas e velocidade excessiva. É só assistirmos os jornais na quarta-feira de cinza, né? Pesquisando o site pt.wikipedia.org/vic/carnaval, eu copiei um trechozinho aqui que fala da história e origem. Eu gosto muito de consultar esse site, sempre que eu preciso de alguma informação. A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação no século XI da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por 40 dias de jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra carnaval está desse modo relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnis valis,
que acabou por formar a palavra carnaval, sendo que carnes, em latim, significa carne, e vales significa prazeres. Em geral, o carnaval tem a duração de 3 dias, os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas. Em contraste com a quaresma, tempo de penitência e privação, estes dias são chamados gordos, em especial a terça-feira, terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras. O termo Mardi Gras é sinônimo de carnaval. E o que a Bíblia diz? As Escrituras alertam que Satanás ataca incansavelmente. O apóstolo Pedro, que por experiência própria sabia o que é ser usado pelo diabo, e escreveu: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vencer Satanás requer vigilância a cada momento. O alvo dele é destruir a humanidade e principalmente a vida dos cristãos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Nossa armadura de guerra encontra-se em Efésios 6, versículos 11 a 18. Para prevalecer contra o maligno, os cristãos precisam vestir a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou passar a ler agora uma série de versículos, certo? Para nossa reflexão, meditação. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A palavra carnaval, estando relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, vejamos o que a Bíblia nos diz em Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É esse o prazer que você, jovem, mãe, pai, meu amigo, minha amiga, quer? Em João capítulo 8, versículos 31 a 35 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salmo capítulo 20, versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
ande tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Reflita bem direitinho. O que você conversa quando está no meio da folia, dançando ou bebendo? Salmo 9, versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O rei Davi, quando ele vinha trazendo a arca do testemunho para Jerusalém, né? Ele cantou e dançou de alegria. E a esposa dele, quando viu Davi dançando para o Senhor, ela o desprezou. Já pensou? Ela reprovou aquela atitude de Davi. Olha só, ele estava dançando e louvando e adorando ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Salmo 25, versículo 5. E por essa atitude que ela teve, ela ficou estéril. Ela nunca mais teve filho, né? Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Uma jovem sendo entrevistada, né? O repórter chegou junto dela, ela estava cochilando, né? Sentada na calçada. Disse que estava descansando um pouco, porque já tinha pulado bastante no carnaval, né? E ele perguntando ali a ela a respeito do carnaval, e ela disse que essa era uma época que ela ansiava, ela passava todo ano esperando. Todas as economias dela eram voltadas para ser gasta no carnaval. Já pensou? E você, o que é que você está esperando? Pelo que você está ansiando, não é? Você passa todo o seu ano esperando, aguardando o quê? Provérbios 22, versículo 6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mateus, versículo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Pai, mãe, o que você está ensinando para o seu filho? Certa vez eu entrei em um armarinho para comprar alguma coisa, né? E nisso entra um pai acompanhado do seu filho, uma criança, né? Enquanto ele não era atendido, que era na época do carnaval, né? Ele rindo, ele dizendo ali que o filho dele já tomava um copo de cerveja sem fazer careta, né? Ali rindo, ali sentindo prazer em dizer, contar aquilo que aquele seu filho, aquela criança fazia, né? E eu não me contive. Eu olhei para aquele pai e disse assim: olha, o senhor hoje está rindo, mas futuramente o senhor poderá chorar, né? E poderá não ter mais jeito. E eu citei Provérbios capítulo 22, o versículo 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Então, muito cuidado qual o caminho que você está levando o seu filho desde criança, né? Mateus 21, versículo 15 a 16 diz: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Você prestou já bem atenção nas letras das músicas que seu filho e a sua filha estão ouvindo e estão cantando?
Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 17, versículo 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 11 e 12. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, né? Então, que todos nós possamos meditar, refletir, né? O que é que nós estamos fazendo no período do carnaval, né? Nós fomos criados para a glória do Senhor, né? Você veja que a alegria do carnaval é uma alegria momentânea, né? Mas a verdadeira alegria é a de Jesus Cristo, é a paz eterna, a paz permanente, né? Ele mesmo disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. A paz dele é a paz verdadeira. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.